Graça e paz, amados irmãos e irmãs, que alegria nessa quarta-feira estarmos juntos novamente para esse tempo devocional, esse tempo de meditação na palavra do Senhor. Nós estamos fazendo aquele santo e bendito passeio dado às mãos do apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18, onde estamos analisando a armadura de Deus, a armadura espiritual. Já analisamos alguns itens e hoje em especial vamos ver o escudo da fé. Por isso eu quero convidar você a analisar esse escudo de maneira bem aprofundada. E Efésios capítulo 6, o versículo 16, diz o seguinte, a palavra do Senhor: "E usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno." Queridos, é importante avaliarmos que o apóstolo Paulo tem em mente quando ele está falando desse escudo. Ele está se referindo não àquele escudo pequeno, redondo, que geralmente nós vemos nos filmes medievais, nos filmes de época. A ideia aqui é que trata-se de um escudo bem grande, provavelmente entre 1,70 m e 70 centímetros, 1,70 m de altura e 70 centímetros de largura. Esse equipamento protegia praticamente todo o corpo do soldado. Vale lembrar que uma das armas mais letais naquela época eram os dardos inflamados. Eles eram flechas que levavam na ponta piche, breu ou outra substância dessa natureza que, após ser embebecida, eles ateavam fogo e, à medida que essas flechas alvejavam o inimigo, além de ferir, poderia atear fogo àquelas pessoas. Então esses dardos tinham um longo alcance e, quando de fato atingia alguém, era horrível. A situação ficava muito feia para aquela pessoa que foi alvejada. Por isso, a necessidade desse grande escudo, pois ele não apenas era planejado para fazer uma proteção de alguma coisa que viesse de maneira próxima, mas para essas flechas também que vinham especificamente de longe. Então ele podia aplacar os dardos que eram perigosos, que eram letais. E esse escudo, ele era feito de duas placas de madeira bem densas, grudadas uma à outra, além de conter couro, e também nas extremidades era colocado ali metais, transformando essa peça ou esse equipamento em algo extremamente resistente para esses ataques desses dardos inflamados. Por isso, quando um desses dardos chegava até o soldado, era cravejado ali naquele escudo. Em alguns casos, quebrava o dardo e já extinguia o fogo. Em outros casos, à medida que era cravado no escudo, apagava automaticamente. Assim, é a fé que o apóstolo Paulo está querendo referenciar. A fé é sempre apta para enfrentar os dardos da tentação. Paulo não tinha dúvidas que a fé é um dos elementos principais na vida do cristão, pois ela é sempre um apontador, é ela que aponta para Cristo. Veja, a verdadeira fé sempre apontará para Cristo. Infelizmente, hoje temos visto um sem número de coloração de fé. Sim, tem pessoas que acreditam na fé, tem pessoas que têm fé na confissão positiva ou no seu determínio ou coisas dessa natureza, mas a verdadeira fé significa sempre um estreito relacionamento pessoal com Cristo. E esse estreito relacionamento nos livrará de toda e qualquer situação, de todo e qualquer dardo inflamado do maligno. Mas vejam só, por que o apóstolo Paulo usa essa aplicação ou usa essa ilustração, esse item aqui? É preciso realçar, irmãos, que existem poucas diferenças desse item com um outro item que nós já analisamos, a couraça da justiça. E o apóstolo Paulo faz questão de usar as duas, porque embora as diferenças sejam pequenas, mas existem diferenças e são úteis tanto uma quanto outra. Tanto a couraça da justiça quanto o escudo da fé são imprescindíveis na armadura de Deus. Então, quando nós estudamos, por exemplo, sobre a couraça da justiça, nós aprendemos que ela protege dos ataques malignos na nossa mente. Quando nós estamos aparamentados com esse item da armadura, nós lançamos fora todo medo, toda dúvida, todo pânico, tudo aquilo que vem contrário à nossa existência. Contudo, a couraça da justiça ela é fixa, ou seja, ou nós colocamos e utilizamos na caminhada da vida, e num certo sentido aqui, ela não precisa de treinamento, porque o Senhor nos reveste
com a sua justiça. Por isso, a justiça de Deus é algo que nós ou nos revestimos dela ou não. Não é possível alguém ser meio justificado, ou o indivíduo é ou não é justificado. Já no caso aqui do escudo, esse é um instrumento que precisa ser manuseado, isto é, depende da destreza de quem usa. Não adianta apenas empunhá-lo, pois a ideia aqui de só empunhar e não de fato usar de maneira adequada não fará com que esse instrumento seja útil para essa batalha. Então é interessante, é necessário usar de maneira adequada. E isso fala de exercitar a nossa fé. Sim, assim como Abraão, que foi o pai da fé, se tornou o pai da fé, precisou aprender na sua caminhada, nós também precisamos aprender a desenvolver a nossa fé diante do Senhor. Não importa o tamanho da sua fé, se é do tamanho de um grão de mostarda ou se é tão grande como a fé que Abraão manifestou já no final da sua vida, sempre haverá espaço para acrescentar na sua fé e na minha fé. Bem, mas então por que Paulo está usando de fato essa ilustração para falar dessa necessidade de estarmos firmes com o Senhor? É porque o diabo não se cansa, irmãos, de atirar dardos inflamados contra os filhos de Deus. Ele não cessa a sua artilharia, ela trabalha dia e noite sem trégua, e os dardos são inflamados, e estão inflamados com acusações maliciosas, que às vezes fazem nos pensar que realmente não estamos amparados por Cristo, haja vista a constante batalha que existe no nosso interior. Daí ele usa das circunstâncias para engendrar em nossos corações culpa, julgamento e coisas dessa natureza. Mas a aljava de Satanás, ela não está apenas nessa dimensão, porque ela é muito diversificada e nela consta, por exemplo, todo tipo de dardo inflamado que você pode imaginar. Alguns, por exemplo, o apóstolo Paulo falou quando ele está escrevendo a Romanos sobre as tribulações, sobre as angústias, a ansiedade, a perseguição, a fome, e esses dardos são colocados em nós a fim de produzir dúvida no nosso coração. Pois a ideia é, pois se eu sou mesmo filho de Deus, então se eu tenho um relacionamento íntimo com o Senhor, como posso estar passando por uma situação como essa? Ao olhar inerte de Deus. Das duas, uma, ou eu não sou filho de Deus, por isso estou sofrendo essas augúrias da vida, ou então Deus não é tão poderoso, tão amoroso, por isso Ele não me livra desta situação. Outro dardo tem a ver com a injustiça, a vaidade, a lascívia, a inveja, a arrogância, a prepotência. E como eu disse, meus irmãos, esse aluvião de dardos inflamados que aparecem todos os dias, de todos os lados, sem aviso prévio, se não estivermos atentos com o escudo empunhado, seremos facilmente alvejados. Só é possível vencer todos esses dardos inflamados se nos esvaziarmos totalmente do nosso eu e confiarmos plenamente no Senhor. Por isso a importância do escudo da fé. Pois Paulo vai dizer, por exemplo, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, o seguinte: porque eu bem sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Sim, meus amados, se devotarmos a total e plena confiança ao Senhor, teremos vitória. Vejam, a nova aliança, ou na nova aliança, a fé em Cristo é que coloca os cristãos de maneira completa e cabal na proteção do seu Deus. Pois a fé que nos alcançou, de fato, nos leva a ter paz com Deus. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 1. Ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, tenhamos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e continuará sendo o nosso Deus. Além disso, o acesso é irrestrito à presença do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 13 e o versículo 18 vai dizer: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque por meio dele temos acesso ao Pai em um só Espírito. Amados, assim não existe poder capaz de derrotar aqueles que confiam no Senhor, na obra que Ele realizou em nosso
favor. Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nos colocamos nessa posição, estamos empunhando o escudo da fé e desta maneira, nem mesmo as flechas do mal disparadas de longe, por isso particularmente traiçoeiras, poderão nos causar danos. De fato, nós precisamos olhar para o Senhor e nos vestirmos com essa armadura. Nem mesmo sendo flechas incendiárias poderão produzir desastre em nossas vidas. Segundo Tiago, capítulo 4, versículo 7, ele diz que quando nós nos submetemos a Deus pela fé, temos condições de resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Finalmente, irmãos, esse equipamento vai nos proteger de tal maneira que nenhuma forma de tribulação interior ou hostilidade exterior será capaz de atingir mortalmente aqueles que vivem sob a proteção do escudo divino por meio da fé em Cristo Jesus. E eu quero finalizar dizendo que essa parte da armadura é uma parte da armadura de defesa, mas também é o que nos confere a vitória na batalha. 1 João capítulo 5, versículo 4 vai dizer: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por isso, meu querido, por isso, minha querida, faça uso deste equipamento tão importante da armadura de Deus e certamente você será blindado das investidas de Satanás. Pratique isso na sua vida, pratique isso na sua casa e viva melhor. Deus abençoe você nessa quarta-feira, tenha um ótimo final de noite em nome de Jesus e até amanhã nesse mesmo lugar e nesse mesmo horário. Deus te abençoe em nome de Jesus.